O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 30 de junho. Guaidó denuncia a morte de militar detido por suposto complô contra Nicolás Maduro. Nós tivemos uma semana agitada em relação à Venezuela, porque, primeiro, né, ela começa aí com essa denúncia do Guaidó de que um militar foi torturado e morto sob custódia do regime venezuelano, tá? O capitão da Marinha venezuelana, Rafael Acosta Arévalo. Aí o que acontece? Muita gente pode olhar para essa denúncia e falar, o Guaidó vai falar isso porque ele é o opositor do Maduro, ele está usando isso como um discurso. Aí, na quinta-feira, ontem, dia 4, foi publicado um relatório pelo Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU, né, que é chefiado pela Michelle Bachelet, que recentemente esteve na Venezuela, dizendo que as forças de segurança venezuelanas estão usando esquadrões da morte para assassinar opositores e violarem as cenas do crime, dando a entender que as vítimas teriam resistido à prisão. Né? É algo similar, por exemplo, que no Brasil é discutido, durante muito tempo foi discutido, o chamado auto de resistência, né? Você tem lá o livro, por exemplo, Rota 66, do Caco Barcelos, que fala muito disso na São Paulo dos anos 80. E, nesse caso, nós tivemos, segundo os dados do governo, 5.287 pessoas mortas em 2018, e 1.569 até 19 de maio desse ano. Porém, segundo as estimativas independentes, serão, na verdade, 7.523 em 2018 e 2.124 pessoas até maio desse ano. O documento foi produzido com base em 558 entrevistas com vítimas, testemunhas e coloca que as Forças Especiais de Ação da Venezuela, tá, seriam os responsáveis por esses esquadrões da morte. Como resposta, o governo venezuelano disse que o relatório apresenta uma visão seletiva, que é preocupante que 82% dessas entrevistas para fundamentar o relatório tenham sido feitas com pessoas fora do território venezuelano. Também coloca que as fontes se excluem quase totalmente fontes vindas do governo, que, apesar de toda a documentação que foi apresentada pelo Estado venezuelano ao escritório, esses documentos, esses informes oficiais foram ignorados, e o governo venezuelano pediu então ao Alto Comissariado que cumpra com normas e princípios internacionais para realizar uma avaliação objetiva e imparcial e, além de rechaçar a metodologia, também rechaça o resultado, tá? Dizendo que são incontáveis as imprecisões, descontextualizações e que o resultado, então, é produto de um uso inadequado de fontes disponíveis, tá? Se vocês quiserem, tá? Para quem preferir, acredito, né, que não, enfim, só uma pessoa que seja muito interessada, que trabalhe com isso, vocês podem ler tanto o relatório quanto a resposta do governo venezuelano nas internets, tá? O relatório em inglês e a resposta do governo venezuelano está em castelhano, tá? Então vocês podem ler ambos os documentários na íntegra. A resposta do governo venezuelano ela foi publicada inclusive no site brasileiro Opera Mundi, tá? Pode ficar mais fácil para vocês para encontrarem. O relatório também fala de liberdade de imprensa, fala de alimentação, fala de questões de saúde, tá? É um relatório bastante abrangente, então
E é um relatório que certamente vai dar ainda muita repercussão, mostrando que, apesar do que muita gente fala, a ONU não serve para nada, ou então a ONU não fala nada quando o assunto é Venezuela, ou então a Bachelet é de esquerda, então ela vai limpar a barra do governo venezuelano. Não foi o caso, pelo contrário, um relatório bastante firme, bastante incisivo. E aí, hoje, tá? Na verdade, noite de quinta para sexta ali, né, já virando o relógio, a ONU, a Venezuela, desculpa, por conta da divulgação do relatório, libertou 22 pessoas que estavam presos, tá? Sendo 20 estudantes, o jornalista chileno-venezuelano Braulio Jatar e a juíza Maria Afiuni. Tá? Um porta-voz do governo disse que a Bachelet havia pedido diretamente a soltura desses 22 presos ao Maduro, tá? E a Bachelet disse que o ato é o começo de um engajamento positivo nas muitas questões humanitárias do país. A ONU disse também que outras 62 pessoas também foram libertadas da prisão mais cedo no mês de junho. Tá? Então, como a própria Bachelet coloca, pode ser o início ali de um novo passo, o início de um processo de diálogo. A gente que ainda vai falar um pouquinho mais de Venezuela nos blocos adiante. Também no último final de semana, os uruguaios foram às urnas e definiram o nome dos candidatos à presidência pelas primárias partidárias. Isso, pela Frente Ampla, o candidato vai ser o Daniel Martínez. Tá? A Frente Ampla, que vai buscar o seu 4º mandato consecutivo. Lembrando que não existe reeleição no Uruguai. E o Partido Nacional escolheu o senador Luiz Lacalle Pou, que já foi candidato à presidência, é filho de um ex-presidente e bisneto de um membro de 2 colegiados diferentes. Lembra que a gente explicou um pouco sobre esse tipo de administração de inspiração suíça, na primeira metade do século XX, no Fronteiras Invisíveis, sobre o Paisito. E o Partido Colorado, que é o partido, né, outro partido tradicional uruguaio, será representado pelo economista Ernesto Talvi. E o Partido Colorado, né, que é o partido que mais tempo governou o país, mas o Ernesto Talvi, que é filho de um judeu macedônio e de uma mãe cubana, né? Então, até por conta disso, ele não está tão vinculado ao nacionalismo, vamos dizer, que é bastante forte no Partido Colorado. E ele também declarou certa vez, né, aquela clássica, né, direita ou esquerda? Não, eu sou um liberal progressista. Eu sou pra frente. E cabe destacar, né, a derrota na prévia do Partido Nacional do Juan Sartori, né, o magnata casado com uma russa, dono do Sunderland, que era, né, um possível nome ali nas eleições. Ele foi derrotado nas prévias, porém ele disse que vai continuar na política, que pretende disputar as próximas eleições uruguaias. E deve se lançar algum cargo legislativo também. E é engraçado que, assim, a melhor matéria que eu vi sobre isso, sobre a derrota dele, foi uma matéria do Chronicle britânico, falando basicamente o que isso pode significar para o Sunderland. Entendeu? Assim, tipo, dane-se a presidência do Uruguai. O que importa é o que pode acontecer aqui com o Sunderland, que é um clube de futebol inglês. E sem spoiler, né, para os ouvintes que assistiram Sunderland Till I Die, o clube não subiu da 3ª divisão. Então, dupla derrota aí para o Sartori, né? E no Partido Colorado, quem perdeu também nas primárias foi o ex-presidente, o Julio Maria Sanguinetti, que é um dos caudilhos, vamos dizer assim, do partido, né? E lembrando que as primárias não são obrigatórias, mas teve um turnout interessante, né? Cerca de 40% dos eleitores foram às urnas nessa, que é uma das eleições mais disputadas da história recente do Uruguai. Abrimos o mês de julho com uma notícia na África, já que em 1º de julho, ou seja, a última segunda-feira, foram apreendidos 800 quilos de cocaína escondidos em carros vindos do Brasil, lá no Senegal. Isso, no porto de Dakar, um navio de carga vindo do Brasil estava com 15, né,
devia ter mais veículos, mas dentro de 15 veículos diferentes, nós tínhamos cerca de 800 quilos de cocaína. E assim, isso é um ótimo exemplo do que a gente falou, inclusive, no programa passado, né? O Brasil, um dos motivos do Brasil viver uma guerra entre facções, viver um momento atribulado, especialmente ali na região norte e nordeste do país, nesse sentido, não que no resto do Brasil não tenha problema de drogas, tá? Não é isso. É que o Brasil é um grande ponto de passagem da droga que sai ali da Colômbia e da Bolívia, passa pelo Brasil, vai para a África e de lá chega no mercado europeu, tá? Né, o Brasil não é dos países que mais consomem cocaína no mundo. E, no caso, né, a cocaína saiu do Brasil, foi detida no Senegal, em Catar, e tinha como destino a Europa, tá? Vários países da costa atlântica da África, nesse ano, estão quebrando recordes, inclusive de apreensão de cocaína. Tá? Em janeiro, por exemplo, Cabo Verde registrou, apreendeu mais de 9 toneladas da droga, e Guiné-Bissau registrou a maior apreensão da história do país de uma vez só, quando interceptou 789 quilos em um navio pesqueiro. Tá? Então você tinha, você tem esses países da costa atlântica africana quebrando esses recordes por conta dessa rota da droga. Além disso, cerca de 15 pessoas de nacionalidade senegalesa foram detidas por conta do episódio. E fechando esse primeiro bloco, temos uma notícia da última terça-feira, dia 2 de julho, já que imigrantes são mantidos em condições horríveis, segundo denúncias de congressistas nos Estados Unidos. Nós tivemos um grupo de deputados e deputadas que visitou instalações em cidades do Texas, em El Paso e Clint. Muitos desses congressistas, inclusive de origem hispânica, como Alexandria Ocasio-Cortez, né, que tem ganhado muito destaque na mídia dos Estados Unidos e tudo mais, ela que é democrata. E El Paso, lembrando que é a fronteira considerada uma das mais perigosas do mundo, ali ao lado de Ciudad Juárez, né, no México. E fizeram uma série de denúncias após essa vistoria. Disseram que as condições são horríveis, que parecem prisões, o tratamento pelos policiais nessas instalações seria similar a uma guerra psicológica, que as celas são, né, muito pequenas ali com as pessoas. E foi uma semana em que novamente a questão da imigração foi muito forte nos Estados Unidos, né? O debate sobre isso. Porque além da visita desses congressistas e dessas congressistas, também tivemos matérias, jornalistas visitaram esses centros, tá? Especialmente em Clint, no Texas, mostrando que as condições são baixíssimas, que as crianças, por exemplo, não recebem, não podem escovar os dentes. Teve uma mãe dizendo que só consegue dar banho no filho quando ela toma banho, que é uma vez a cada 4 dias. Então nós tivemos uma comoção muito grande que, claro, resultou também em trocas de farpas, resultou em declarações dos políticos. E, junto com esse contexto, nós tivemos o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é como se fosse o Ministério da Justiça, ou seja, parte do Executivo, né? Não é do Judiciário, parte do Executivo, manteve, tá, na quarta-feira, anunciou que manteve a decisão de incluir uma questão sobre cidadania no censo de 2020. E qual é a importância disso tudo, né? A questão é, o governo do Donald Trump quer que nos formulários do censo do ano que vem seja incluída uma pergunta, tá, dizendo se a pessoa é cidadão dos Estados Unidos. E o que acontece? Essa pergunta deixou de ser feita em 1950. Algumas estimativas colocam que hoje a população de
imigrantes nos Estados Unidos é de cerca de 7%. E vejam, de imigrantes regulares ou irregulares, tá? A pergunta é, essa pessoa é cidadã dos Estados Unidos? E aí vamos supor, olha, quantas pessoas residem aqui? 5. Os 5 são cidadãos dos Estados Unidos? Pode ter um só, que seja, por exemplo, uma criança nascida lá. Mas de pais que vieram de outro país, às vezes com irmãos mais velhos nascidos nesse país de origem. Então, numa casa de 5 pessoas, você vai ter um cidadão dos Estados Unidos. E por que isso importa? Porque, segundo várias organizações de direitos humanos, segundo o Judiciário, tá? O Judiciário derrubou essa pergunta, por isso que o Departamento de Justiça anunciou que vai retomar a pergunta, que vai recorrer da decisão. Essa pergunta pode inibir as pessoas a responderem o censo. E, ao inibir as pessoas a responderem o censo, aí você vai ter, não é só a discussão dos índices demográficos do censo, olha, quantas pessoas, renda per capita, quantos televisores, tal. Tem a questão de proporcionalidade dos assentos na Câmara dos Deputados e a formação dos distritos eleitorais. Então, muita gente acusa o Donald Trump de querer retomar essa pergunta para inibir a participação de imigrantes no censo, então diminuindo o peso de regiões, o peso eleitoral de regiões com muitos imigrantes, que normalmente são locais onde os democratas se dão melhor. Então, no fim das contas, é bom colocar isso, que tem uma disputa eleitoral aqui. Então, não é que os democratas também estão muito preocupados, né, porque eles são bonzinhos e querem que seja o censo mais completo do mundo com todas as perguntas. Não, eles também querem manter esse possível eleitorado. E acusam o Donald Trump de fazer essa manobra para retirar esse possível eleitorado, já que essa pergunta foi derrubada na justiça em 1950, já que a ideia do censo seria analisar quantas pessoas residem nos Estados Unidos e qual a qualidade de vida dessas pessoas, não a situação regular ou não dessas pessoas. E aí entra também uma discussão jurídica de, por exemplo, a pessoa responder o censo dizendo, olha, eu não sou cidadão dos Estados Unidos, pode ser interpretado como uma maneira, né, de que a pessoa está gerando provas contra si mesmo em relação a um processo migratório, por exemplo. Então, olha, ali tem alguém que não é cidadão. Então, pode ser um imigrante que está em situação irregular. Então, vamos aqui mandar a polícia lá na casa daquela pessoa, baseado no que ela mesma respondeu no censo. Ou seja, ela estaria gerando provas contra si mesma. Só que aí, o gerar provas contra si mesmo é uma questão penal. E isso seria uma questão administrativa. Ou seja, você tem uma discussão jurídica gigante, você tem uma discussão política gigante, tá? Vai ser uma novela isso, mas o fato é, a Suprema Corte havia derrubado isso, a gente repercutiu isso na época, e agora o Departamento de Justiça disse que vai recorrer disso e que vai retomar essa pergunta no censo em 2020, que vai ser importantíssimo para a questão da proporcionalidade da Câmara e para a formação dos distritos eleitorais. Finalmente, tá, para a gente pincelar aqui só 3 coisinhas sobre Estados Unidos e, né, América do Norte, ainda sobre imigração, o cartunista canadense Michael Deader disse que foi demitido de vários jornais como uma censura por conta de uma charge que ele fez, na qual, na ilustração, o Donald Trump está jogando golfe e ali do lado do campo de golfe teria ali um corpo d'água, né? E ali estão, né? Ele retratou os cadáveres do pai que morreu com a filha afogados e o Donald Trump falando assim, você se importa se eu continuar jogando, do tipo, dá licença aqui e tal. E aí ele disse que foi demitido de vários jornais como uma maneira de censura, tá? Outra coisa, uma criança brasileira teria desaparecido, tá? No Rio Grande, na fronteira entre México e Estados Unidos, o mesmo rio, tá, daquela foto. Então, nós temos buscas sendo realizadas, porém uma criança brasileira de 2 anos teria desaparecido, tá? Obviamente, a identidade das pessoas envolvidas não foram publicadas, mas esperemos que dê tudo certo. E, finalmente, foram retiradas as acusações contra a Marcia Jones, de 27 anos, que foi baleada
e estava sendo indiciada por homicídio pelo fato dela ter iniciado a briga, e aí ela foi baleada nessa briga, e ao ser baleada, o bebê que ela estava gestando morreu. E ela estava sendo acusada de homicídio. A gente comentou que isso era meio absurdo, porque ela que tomou um tiro. Teve um ouvinte até que criticou o meu posicionamento, dizendo que a outra mulher estava agindo em legítima defesa. Pois é. Não, assim, mesmo que tenha sido, eu não sei se vamos supor, a Marsha Jones partiu com um pedaço de ferro para outra. Outro sacou um revólver, atirou. Mesmo que seja de legítima defesa, você não pode indiciar ela por um homicídio do bebê que ela carregava por ter tomado um tiro. Pois é. Isso que é o surreal. Ela tomou o tiro. Tá? O legítima defesa explica a outra mulher eventualmente não ser indiciada por ter disparado a arma, mas não explica ela ser indiciada pela morte do bebê, do feto. Era acho que 5 meses de gestação. Enfim, o fato é, a promotoria disse que vai retirar, né, as queixas, tá? Quem disse isso foi a promotora Lainice Washington, tá? Dizendo que não é apropriado responsabilizar alguém legalmente por ações que causaram a morte. Tá? Nessa triste história não há ganhadores, somente perdedores, tá? E que, por conta disso, você não tinha ali como responsabilizá-la pelos atos que levaram à morte do bebê. Então, tá aí pelo menos, né, um desfecho aí mais razoável, digamos assim. Quer dizer, menos absurdo, né, do que razoável. Tá? Então aí a gente fecha esse Estados Unidos aqui. Notícia da última terça-feira, dia 2 de julho. China condena desafio escancarado de atos em Hong Kong e pede investigação. O que aconteceu? Nós tivemos no dia 1º o 22º aniversário do retorno de Hong Kong à China. E a data foi marcada por mais protestos em Hong Kong, que foi a pauta principal do programa 2 semanas atrás. Tivemos, inclusive, manifestantes invadindo o parlamento de Hong Kong, tá? Por 3 horas, o parlamento de Hong Kong foi, digamos assim, tomado pelos manifestantes. Tivemos pelo menos 50 pessoas feridas, incluindo 3 em estados graves, e mais, além dessas pessoas, dos manifestantes feridos, pelo menos 13 agentes de segurança também ficaram feridos, tá? A Carrie Lam disse que a invasão foi extremamente violenta e, né, que condenava esses atos. E aí o governo chinês, né, alegando esse desafio escancarado, né, pediu uma investigação. Por quê? Qual tem sido a argumentação chinesa? De que esses protestos em Hong Kong são um desafio sob a autoridade de Pequim, sob a fórmula, né, do um país, 2 sistemas, e que esses atos muito provavelmente teriam ali algum apoio, algum incentivo estrangeiro para serem realizados. E aí nessa semana aconteceu algo que a gente comentou no programa passado que poderia acontecer, meu caro Matias, que foram os britânicos se pronunciando a favor dos manifestantes, né? Nós tivemos o Jeremy Hunt, que é candidato a sucessor da Theresa May e secretário de Relações Exteriores, dizendo que Pequim precisa honrar os compromissos que assumiu quando a cidade foi devolvida em 97, respeitando a democracia e a autonomia da população da cidade. E aí, o governo chinês, o embaixador chinês no Reino Unido, melhor dizendo, o Liu Xiaoming, disse que o Jeremy Hunt era um desavergonhado, tá? E que, na mente de algumas pessoas, eles veem Hong Kong como ainda sob comando britânico. Eles esquecem que Hong Kong agora voltou aos braços da pátria-mãe. Mantenham suas mãos coloniais longe de Hong Kong e mostrem respeito. Aí, obviamente... Falou o que quis, ouviu o que não quis. Pois é. Aí, obviamente, o governo de Hong Kong convocou o embaixador, né, o governo britânico, desculpem, convocou o embaixador para falar, não, peraí, amigão,
que você está falando isso? Você está dizendo a gente de mão colonial? Você está dizendo que a gente tem a ver com isso? O que você quer dizer com isso? Sim. Vamos aqui conversar, né? Então, assim, tivemos aí esse entrever entre britânicos e chineses. O Donald Trump também fez algumas declarações, mas, por incrível que pareça, o Donald Trump foi bem mais brando, né? Disse que não, o povo de Hong Kong está protestando por estar infeliz, mas... Porque não quer comprar briga. Eles podem protestar, mas, enfim, não podem quebrar tudo. Aquela coisa, tipo, tem que protestar, mas sem vandalismo e tal. Enfim... O Boris Johnson, né, que concorre com o Jeremy Hunt pela liderança do Partido Conservador, disse que também apoia o povo de Hong Kong a cada passo que eles dão, né, mas deu para não ficar atrás do Jeremy Hunt também. Né? Então, assim... E olha que até que ele não foi tão explosivo quanto ele costuma ser, né? Ah, sim, eu tô surpreso dele não ter falado que, sei lá, colonial é a senhora sua mamãe, entendeu? Alguma coisa assim... dele ter, enfim, sei lá, despirocado total. Então, continuamos com os protestos. Os protestos ganharam força essa semana por conta dessa data, tá? O aniversário da devolução. E aí, hoje, tá? Hoje no horário de Hong Kong, né? Mas era quinta de madrugada pra gente. Tivemos uma marcha de mães em Hong Kong em apoio aos seus filhos que estão protestando. Tá, então, uma das manifestantes foram cerca de 8 mil mães, dizendo que os jovens fazem bastante por nós, devemos pelo menos uma vez nos manifestar por eles. Estou tão angustiada por eles, apesar de parecerem um pouco violentos, eles não machucaram ninguém, segundo a professora Karina Wan, de 40 anos, numa matéria da Reuters. Tá? Então, tivemos hoje essa manifestação. Então, assim, a queda de braço está longe de ser resolvida. Também na última terça, ex-guerrilheiro das Farc desaparece e coloca em risco acordo de paz. O deputado Jesus Santrich, que a gente já mencionou várias vezes aqui recentemente, ele está desaparecido há mais de 60 horas após ter dispensado a segurança que lhe é designada pelo acordo de paz. O que acontece? Ele tem uma audiência no dia 9 de julho, agora, terça-feira, e se ele faltar, ele será considerado foragido da justiça, tá? E caso ele não seja declarado um foragido e um fugitivo, as pessoas receiam de que isso pode fazer com que as tensões voltem, de que todo o acordo de paz acabe indo por terra. E o detalhe é que ele sumiu quando ele estava no departamento de César, que é fronteira com Venezuela. Então, é possível que ele tenha ido passear do outro lado da fronteira, né? Não duvidaria. Então, vamos ficar de olho. E também, aqui uma sugestão de leitura da Silvia Colombo. Ela fez uma matéria sobre a questão dos falsos positivos que estariam retornando na Colômbia. O que são isso? Os soldados tinham metas de caça a guerrilheiros. Então, muitas vezes, eles matavam civis. Falavam, olha, matei aqui o guerrilheiro. Cumpri a cota. Mas, na verdade, era um civil. Foi um assassinato. E... tinha tudo para dar certo. Pois é, você impor cota à polícia ou judiciário nunca vai dar certo, tá? Um abraço pro governador de São Paulo. Então, esse fenômeno estaria voltando, né, na Colômbia, esse fenômeno aí dos falsos positivos. Notícia da última quarta-feira, dia 3. Governo argentino responsabiliza empresa transmissora de energia por apagão. Assim, se a empresa não for privatizada, o governo está assumindo a própria culpa. Então é uma maneira interessante de se olhar, né? Mas a empresa, a Transener, ela é privada, então não é o governo que está se autoculpando. Nossa, mas uma empresa terceirizada comete erros assim, Felipe? Pois é, ela faz parte de um conglomerado chamado Pampa Energia, que é a maior empresa de energia da Argentina, com participações em eletricidade, petróleo e gás. Foi fundada em 2005. Tá? Então, tá aí o pessoal da Pampa Energia.
ela teria ali um valor de cerca de 3 bilhões de dólares e 10 mil funcionários. E aí o governo argentino estava sendo responsabilizado por conta das tarifas de energia e tudo mais. E aí, segundo o governo, né, o sistema elétrico argentino é robusto. Foi uma sucessão de falhas que nos levou ao colapso e um erro operacional reconhecido pela empresa em seus informes. E atingiu 45 milhões de usuários na Argentina e também as fronteiras de Uruguai, Brasil e Chile, somando um total de 50 milhões ao todo. Isso, quase toda a população uruguaia ficou no escuro. Além disso, em relação à Argentina, o Alberto Fernandes, ele disse ontem que, caso eleito presidente argentino, pode rever algumas partes do acordo Mercosul-União Europeia, caso o pacto simbolize uma desindustrialização do país. E aí, uma questão curiosa, que eu sinceramente não sei como isso vai repercutir na Argentina. Mas ele deu essas declarações em Curitiba. Ele veio visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está detido em Curitiba. Então, Felipe, justamente eu perguntei para o Santiago Rodrigues, que é um dos hosts do La Banda Presidencial, que vai participar do especial sobre o Mercosul, e ele falou que o Lula tem uma grande aceitação, principalmente no eleitorado bonaerense, ou seja, da província de Buenos Aires. Então, talvez seja aí um movimento com vistas à eleição. Isso é uma coisa que eu acompanhei de perto, assim, viajando pelo continente. A popularidade do Lula é muito grande na América do Sul. Mas, ao mesmo tempo, deve ter alguns setores anti-Lula. Não, com certeza, mas esses já não votariam no Alberto Fernandes. De qualquer jeito, entendi. E uma notícia muito legal que veio da Argentina e que acabou tendo uma repercussão no Brasil, que inclusive motivou atitudes similares aqui no Brasil. A Argentina, né, está passando por uma onda de frio, né, com o início aí, né, o oficial do inverno, e a Argentina é um país bastante frio, e aí o clube River Plate anunciou que ia abrir o seu ginásio para pessoas sem teto de Buenos Aires, né, para poderem ali passar uma noite abrigados e não nas ruas e tudo mais. E isso teve uma repercussão muito legal. Vários outros clubes argentinos começaram a fazer a mesma coisa. E aqui no Brasil, a dupla Grenal, pelo menos, fez a mesma coisa, né? Sim, e clubes do interior do Rio Grande do Sul também. Então, tá aí uma atitude muito legal. E lembrando que, assim, os clubes, especialmente na América Latina, eles não são como na Inglaterra, que eles são uma propriedade privada, né? Eles são normalmente clubes, associações, ou seja, os donos desses clubes são as suas sociedades, eles são um patrimônio da cidade, das pessoas, do bairro. Então é algo muito, não só bonito de se fazer, mas algo inclusive responsável de se fazer, né? Estamos falando aqui de associações que pertencem à população. Então, certamente, por exemplo, se a gente quiser ser clubista, entre aspas, um desses sem-teto argentino, muito provavelmente é torcedor do River Plate. Né? Então ele vê, inclusive, um gesto de aproximação do clube para o qual ele sente carinho. Pois é, e justamente numa época aqui na Argentina que se discute muito a transformação dessas sociedades civis em sociedades anônimas, né? Então existe uma rejeição muito grande, principalmente desses torcedores, de que isso aconteça, né? E daí também, entre os oposicionistas, né, do governo Macri, dizem que se numa possível reeleição dele, nem o estádio do Monumental de Nunes, né, que é o estádio do River Plate, que é o maior estádio é o maior estádio da Argentina, palco da final de 78, seria capaz de comportar todos os moradores de rua. E essa discussão sobre clubes, né, sociedades anônimas e tudo mais, recentemente, como exemplo aqui no Brasil dessa discussão, a gente teve o caso do Bahia, né, que era clube, aí virou uma sociedade anônima, aí não deu certo, né, teve problemas na justiça. Assim como o Vitória também. Denúncia de fraude, e aí voltou a ser um clube. Voltou, né, e hoje está indo bem. Justamente é um dos clubes mais progressistas nesse aspecto, tem um núcleo de ações afirmativas, que tem feito diversas ações de inclusão. Inclusive a gente entrevistou, né, um membro dessa diretoria no Som das Torcidas na bancada, para quem quiser
saber mais como funcionou esse processo, justamente por conta da redemocratização do clube. E é um clube que mantém uma questão de saúde financeira também, né? E, além de ser o maior clube da Bahia. Abraço pro Irlan Simões. Nesse aspecto ele há de convir. Pois os torcedores do Vitória me odeiam, ficam bravos comigo, mas eu só falo o que eu vejo, gente. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Paraty torna-se patrimônio mundial da Unesco. Isso, foi anunciado hoje algumas novas inserções no Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco, e Paraty foi anunciada, né, na reunião que ocorreu no Azerbaijão, e vai ser o primeiro sítio misto do Brasil a ostentar ter essa categoria. O sítio misto porque é um patrimônio natural e um patrimônio cultural, né? Então o nome do sítio é Sítio Paraty Ilha Grande, Cultura e Biodiversidade, formado pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina, Reserva Ecológica da Juatinga, Centro Histórico de Paraty, Parque Estadual da Ilha Grande e Reserva Biológica de Praia do Sul. Tá? Então um abraço a todos os nossos ouvintes que são de Paraty. E outro sítio que foi incluso na lista e que já era horas, convenhamos, né, é a Babilônia, né, no Iraque. Tá? Né? Estamos falando aí de um sítio arqueológico de 4.000 anos, de algumas construções magníficas, inclusive. Hoje, infelizmente, com muitas réplicas e tal, até porque sofreu problemas de falta de manutenção, problema das guerras. Teve pilhagem de tropas dos Estados Unidos em 2003. Tá? Então, além da questão do Daesh, terrorismo e tudo mais. Então tá aí, Babilônia, né, passou a fazer parte. E para fechar, né, os antigos sítios metalúrgicos de Burkina Faso, o Parque Nacional de, eu não vou pronunciar esse nome, da Islândia, tá? Imagina quantos consoantes tem. É Vatnajökull, acho, Vatnajökull, sei lá. As terras austrais francesas e o sítio cultural de Ohrid, na Albânia, tá? Não conheço, não sei do que se trata, tá? Depois, obviamente, eu vou olhar porque eu fiquei curioso, inclusive. Então tá aí, parabéns, um abraço a todos os nossos ouvintes, né, que são aí do Parque Islandês, das terras austrais francesas, de Burkina Faso, da Babilônia e da região de Ohrid, na Albânia. E uma dica para quem for para Paraty: tome cuidado com a combinação cachaça, chuva e Rua do Comércio. Eu não sei o que você quer dizer com isso, mas tudo bem, eu nem quero saber.